Olá, família do Moving, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Na medida do possível. E, bom, a gente tá aí começando mais um Moving, trazendo mais um vídeo para vocês, né? E, bom, a gente tá numa série nova, né? A Monique, semana passada, começou com essa série. E agora nós estamos entrando de vez mesmo nessa série aí. E daqui um mês, durante esse um mês, a gente vai ficar falando só sobre esse tema. Que tema é esse? Florescer, né? E florescer diz sobre aparecer algo que ainda até então não tinha existido. É sobre dar lugar a algo novo, né? E quando nós falamos de florescer, nós lembramos de sementes, nós lembramos de frutos, nós lembramos de árvores, nós lembramos das flores bonitas, das folhas das árvores, das folhas das flores, das pétalas bonitas que elas têm, né? Mas também nós devemos nos lembrar que elas têm uma raiz, né? E se nós espiritualizarmos tudo isso, nós podemos encontrar na Bíblia Jesus falando sobre isso, sobre a nossa vida, fazendo por parábolas, né, esse contraste. E a minha ideia aqui é discutir alguns minutinhos com vocês, conversar com a gente, né, alguns minutinhos sobre esse tema, né? Então, vamos lá. Na parábola do semeador, em Lucas 8, eu não vou percorrer sobre ela, mas assim, só para estabelecer uh, algo, né, uma base para que a gente comece falando, em Lucas 8, Jesus conta uma parábola, que é a parábola do semeador. As parábolas, elas têm sempre um cunho de comparação, né? E essa não é diferente. Quando ele fala da parábola do semeador, né, eu vou resumir bem, ele fala assim, o semeador saiu a semear, e ele, pelo caminho, caiu parte dessa semente, né? E ele vai contando que existem 4 tipos de solo nesta parábola que é possível para a semente cair, né? Desde aquele solo que é cimento praticamente, onde ele bate e aí não germina, vem o passarinho, pega e vai embora, até aquele solo bom, aquela terra boa, que a semente vai lá, cria raiz e cresce, vira uma árvore e dá frutos, né? E ele fala na parábola do semeador que nós somos o solo, e a semente é a palavra de Deus. Então o semeador saiu a semear. Quem é o único que pode, ou primeiro pelo menos, que pode nos dar a palavra de Deus é o próprio Jesus, né? Ele nos amou primeiro, ele nos perdoou primeiro para que a gente pudesse perdoar. Ele fez tudo primeiro, então ele nos deu a tua palavra primeiramente para que depois nós pudéssemos compartilhar, por exemplo, nesse vídeo, né? Mas só estabelecendo essa base, ok? Na verdade, o que eu queria compartilhar aqui com vocês é Gênesis 1, versículos 11 e 12. Vamos dar uma olhadinha só no 12 primeiro e a gente vai conversando, tá? Gênesis 1, versículo 11 diz assim: Então disse Deus: Cubra-se a terra de vegetação, plantas que têm sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Primeiramente, vamos entender um pouco do que Deus está fazendo aqui. É a criação, né? Tudo é novo. Antes não existia nada a não ser o próprio Deus. Então ele está começando a fazer coisas novas, né? Nesse tema florescer, Deus está nitidamente falando conosco que Ele quer fazer aparecer, fazer florescer algo em nós. Então que nós estejamos atentos à palavra dele para que a gente escute o que ele tem para nos falar, né? Então ele diz assim, ele já tinha feito a terra em si, e aí ele disse, cubra-se terra de vegetação, né? Ele não fala assim, olha terra, eu vou cobrir você de vegetação. Não. Ele fala, cubra-se terra de toda vegetação. O que isso significa? Nós
conforme a parábola do semeador, não somos o solo. Ele está falando para a terra, ele está falando para o solo. Ei, cubra-se de toda a vegetação. Então, não é que Jesus está falando assim, olha, você tem o poder de fazer florescer qualquer coisa em você. Não. Mas ele está falando assim, você tem o poder de permitir que eu faça florescer em você as coisas que são boas, para que daqui a um tempo essa flor possa virar uma árvore e essa árvore dê frutos que vão alimentar outras pessoas e glorificar o meu nome, né? E aqui diz assim, plantas que dêem sementes e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie. Nós entendemos que Deus está falando conosco acerca de frutos do Espírito Santo que saem de nós mediante a uma relação íntima com Jesus no nosso secreto. Secreto, inclusive, lugar secreto que a gente teve há pouco tempo atrás, essa série do lugar secreto, né? Eu fiz até um vídeo falando do lugar secreto, você pode ver também, né? Então, ele diz assim, frutos que produzam sementes de acordo com as suas espécies. Por que de acordo com as suas espécies? Voltando aqui para o nosso tema, né? Eu quero produzir um fruto que é da minha vontade, e essa vontade Deus colocou em mim. Por exemplo, eu gosto de música, eu gosto de tocar. Então, Deus colocou essa vontade em mim para que eu pudesse manifestar essa vontade, pedir, Pai, eu quero tocar, sei lá, na igreja, na rua, em lar de idosos, nas cadeias, na praça pública evangelizando, eu quero tocar, né? Então ele vai me alimentando com isso, ele me dá semente, que é a palavra dele, eu como terra absorvo essa semente, deixo que ele faça crescer, porque Paulo ele diz assim, um pode plantar, o outro pode regar, mas só Deus efetua o crescimento, então deixo ele fazer o crescimento do que vai sair em mim para beneficiar as outras pessoas, né? De acordo com aquilo que eu gosto, que ele colocou em mim, que ele colocou uma vontade em mim, né? Isso vai beneficiar com os frutos outras pessoas, né? Então, só que não tem só a área da música. Eu gosto de música. Você pode gostar, mas não tocando, só escutar no momento do louvor, por exemplo, né? Outra pessoa pode nem gostar de música, pode adorar ao Senhor com outras formas, né? Não necessariamente louvando, né? Não estou falando que a pessoa não vá louvar a Deus, né? Não vá adorar a Deus na forma de louvor, mas eu estou falando que ela possa não gostar de música a ponto dela escolher para ela aquilo, né? Tem pessoas de com várias vontades, né? Eu gosto de música, não gosto, por exemplo, de administração, mas tem gente que é ao contrário, que gosta de administração e não gosta de música, nesse âmbito, né, de tocar. Então, ela tem que buscar a semente dela, ela tem que buscar no lugar secreto o que Jesus tem para ela. Eu também, e da mesma forma, Jesus tem isso para falar no nosso coração. Beleza? Isso foi o versículo 11. Até agora nada saiu do papel. Jesus disse, cubra-se toda a terra de vegetação, planta sementes, árvores cujo deem frutos e tal, e assim foi, mas não saiu do papel. No versículo 11. No versículo 12 é que as coisas realmente vão acontecer. No versículo 12 de Gênesis 1 diz assim, a terra fez brotar a vegetação. 2 pontos. Plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então, a primeira coisa que nós podemos perceber nesse versículo é que a terra não falou assim, ai Deus, sabe, eu não quero não. Eu não quero